Eu juro a vocês que essa é a terceira tentativa. Tô me sentindo aquele povo de cinema que vai fazer as coisas assim e não consegue. Então é o seguinte, como eu vou falar de novo, a gente vai lendo, as coisas vão se encaixando, a gente vai começando a entender, né, algumas coisas. E eu era uma pessoa que não agradecia, né, pelas minhas conquistas, às vezes pelas minhas dores, pelas minhas mudanças, né? Eu via a mudança, mas não ia lá e dizia assim, ah, tá acontecendo alguma coisa boa, né? E eu quero ser grata a isso, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E aí, é, quero ver como é que eu vou começar a dizer para vocês isso. Todo mundo, todo mundo tem o poder, né, da gratidão dentro de si. Se você olhar para o que você tem hoje, você pode achar que é pouco. E não precisa se comparar às outras pessoas para você poder valorizar o seu. Mas apenas observe que foi você que construiu aquilo. Foi seu poder de decisão que fez você construir aquilo. Gente, eu não tenho formação de coach. Eu não quero ser psicóloga de ninguém, tá? É apenas uma coisa que veio no meu peito para falar para vocês. Eu não sou pastora, apesar de estar com esse, né? Assim, essa aura, né? De pastora, mas eu não sou pastora. Eu sou uma pessoa comum e que uso a gratidão para as coisas poderem acontecer na minha vida. Eu podia hoje estar reclamando, como eu vejo muita gente reclamando, da sua situação de estar cuidando de um portador de Alzheimer. Essa madrugada, o Baula levantou. Madrugada não, gente. Eu que fui dormir cedo. Era 22h32. E Baula levantou para ir ao banheiro. Fui levar ao banheiro, como eu faço sempre. E quando foi na hora de voltar para a cama, ele decidiu que não ia voltar para a cama. Só que ele estava dormindo em pé, entendeu? E eu tentando colocar ele na cama, e meio que rola uma luta corporal. E ele começou a me machucar, e só que eu estava tentando segurar ele, né? Até que eu consegui deitar, e a porta do meu quarto, ela fica trancada. Por quê? Porque ele pode sair à noite. E aí ele sai à noite, a gente sempre fica no risco de eu não ver e aí acontecer alguma coisa, né? Então, a porta do nosso quarto fica trancada. Quando ele tenta pegar na porta, eu acordo e fico com ele. Então, Elaine chegou na porta e gritou, quer ajuda? E aí eu falei, não. Mas o não era a impossibilidade de eu pegar a chave, de abrir a porta, e ele já estava deitado. Era só uma questão dele acalmar. E aí, quando eu parei assim, eu falei, graças a Deus, né? Diga, ai meu Deus do céu, por que que isso acontece comigo? Não, não vai funcionar, entendeu? Aí eu dei graças a Deus, voltei pra minha cama e dormi. Não perdi meu sono por isso, tá? E às vezes a gente fica complicando demais, a gente complica demais as coisas, a gente fica em cima daquele problema, sabe? Sentado no prego, em vez de a gente levantar e dar graças a Deus que a gente está aqui para fazer isso, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: num livro que eu estou lendo aqui, uniu o que eu ouvi há 5 anos. 5 anos eu ouvi lendo, né? Porque eu li toda. Li toda e aí é, sempre a gente escuta nos filmes, né? Jesus está voltando. Aí, lembra lá quando Jesus foi para a cruz e tal? E aí ele voltou para os apóstolos, né? E aí falava-se que ele teria que voltar para o Pai por causa do para que o Consolador viesse. E aí todo mundo acha que Jesus vai voltar ou que Jesus vai enviar alguém para poder ajeitar o mundo, né?
E aí a gente sair do mundo, porque o príncipe do mundo não é o que reina na nossa vida. Só, gente, que é o seguinte, lá na Bíblia, ele fala, deixa eu ver aqui. Ó, ele fala de Paulo, que passou pelas tribulações cantando. Pega essa, tá? Paulo passou pelas tribulações cantando. E aí ele fala, deixa eu te dizer aonde. Ele fala sobre o Espírito Santo. Aí ele fala que no Novo Testamento há cerca de 300 referências ao Espírito Santo. A palavra com a qual ela é constantemente associada é poder. Aí lá em João 16:4, que eu não tenho muita... Ele diz que a necessidade do conselheiro em nossa vida. Que os discípulos estavam inseguros, aí Jesus falou: estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas. O coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. É aqui que caiu a ficha, que ele afirmou que para o nosso bem ele partiria para que o conselheiro pudesse ser enviado para nós, o Espírito da verdade. Aí todo mundo fica esperando alguém que vá guiar. Só que o conselheiro, gente, é o poder que nós temos dentro de nós quando a gente aceita quem nós somos, tá? Quando a gente aceita quem a gente é e o poder que a gente tem, acredite que aqui surge uma força criadora. E você pode parar esse vídeo aqui, tá? Você pode parar esse vídeo aqui. Mas se você entender isso, e é por isso que as pessoas às vezes falam: ah, eu aceitei Jesus. Eu aceitei o poder que eu tenho dentro de mim de fazer as coisas serem transformadas, de entender que a abundância pode chegar a mim, que eu posso mudar o caminho que eu venho seguindo, se eu acreditar em mim. A grande questão é que nós levamos muito tempo para acreditar na gente. Por quê? Porque alguém disse que a gente não podia. Talvez enviado lá, né, pelo príncipe do mundo, alguém veio aqui no nosso ouvido e começou a dizer: você não é capaz, você não é capaz. Eu não me achava capaz de falar o que eu tô falando para vocês, mas na hora que sai, pronto. Tá? Eu não sei se o vídeo vai combinar voz com imagem, mas antes o imperfeito feito do que o perfeito não feito, não é isso? E assim, gente, não é Jesus que vai voltar. É você entender que você já faz parte de um todo, tá? Que Deus colocou em você o poder que está aí lá dentro, guardadinho, dentro de uma caixinha, que você ainda tem que abrir essa caixa e que você precisa acreditar em você. Acredite em você.
Mas acredite em você, não para você ser o acredite em você e ajude. Ajude as outras pessoas a entenderem isso. Eu ia para a igreja, né? Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui criada no catolicismo. A família do meu pai, eles são ligados à Umbanda. Mas eu sempre... Não que eu tenha nada contra, eu não sei o que era. Eu não sei se é porque eu via meu pai prosperando. E aí, a gente desde criança, minha cabeça já funcionava mais ou menos assim, sabe? Aí, ficamos no catolicismo um bom tempo. Aí, depois, já adulta, aí eu conheci o espiritismo. Também fiquei um bom tempo no espiritismo. Até que começou a me incomodar uma coisa aqui no coração. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Mas eu rejeitava, por algumas pessoas, o julgamento, né? Por algumas pessoas que iam à igreja e eu não gostava da postura. Porque na hora que você entende que não é a igreja, mas que é você e Deus, as coisas elas começam a acontecer. Mas só que assim, como a gente não conhecia nada, como é isso? Como é aceitar Jesus, que eles falam tanto? Aí eu fui fazer o curso do Rema. Eu vivia dizendo que ia fazer esse curso, ia fazer, então fui fazer o curso do Rema. E aí, gente, deixa eu contar. A transformação veio daí. Porque ali eu entendi que Deus enviou seu filho para pagar todos os pecados. Aí fez assim, no meus pecados. E não era pouco, não. Era muito pecado. Tá? Até hoje, eu fui perdoada. Eu me perdoei, mas tem pessoas que ainda não me perdoaram. Porque, para elas, refletiu na vida delas o egoísmo, entendeu? Porque eu trabalhava e não dava a atenção que essas pessoas precisavam. Mas na minha cabeça, essa era a minha forma correta de levar a vida. Eu sempre fui alcoólica, né? Até porque gerava o sustento da minha família. Então, para os meus filhos nunca faltou comida e estudo. Para mim era isso que era necessário. Mas, quando eu fiz esse curso, aí veio esse entendimento. Veio o entendimento, né, que meus pecados já estavam todos pagos. E que eu podia viver na graça. Tá? Eu podia viver na graça. Eu vivo na graça. Mas na graça é dando graças, agradecendo, sendo grato. Aí, Bauer ficou doente, comecei a frequentar uma igreja. Era bem legal. Só que Bauer não aceitava, né? Ele tinha uma resistência. E um dia Bauer, simplesmente, já com a doença, ele passou por cima do pastor, assim, na cadeira. Ele pulou por cima da cadeira do pastor. E aí nunca mais eu apareci na igreja, porque eu sabia que meu marido não tinha condições de estar lá e eu não podia deixar ele em casa no domingo sozinho. Eu fico com ele, né? Mas isso significa que eu deixei de acreditar no Senhor? Não. Eu continuo acreditando em Deus e principalmente acreditando em mim. Num poder que eu tenho de transformar as coisas, entendeu? Só que eu posso transformar em mim para mim. Para vocês, eu só posso dizer que é possível e vocês precisam acreditar em vocês. É isso, tá? Então, o poder do Espírito Santo, que é o poder de realizar, está dentro de você. Se você acreditar de verdade, para hoje e olha para dentro, fechando o olho, sentindo o teu ambiente, olhando para fora, olha para uma árvore, sente conexão, dança, faz alguma coisa, mas quando terminar, abra os braços, como Cristo fez, e receba, tá? O melhor da vida que você pode ganhar. Era isso, gente, o que eu tinha para dizer, tá bom?
Bom dia pra vocês. Vamos fazer atividade física. Eu passei 3 minutos do que eu queria falar. Beijo.